Este programa tem o apoio de BetClick. Olá, eu sou a Luana do Bem e estou aqui de trator na companhia do casal Pereira que não liga nada a futebol. Pois bem, vão ter relevado a passar pelo meio da sala, amigos. Acham que vos ia deixar ficar fora de jogo? Perceberam? Offside? Esqueçam. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Só falta um degrau a Benfica e Sporting Braga para chegarem às competições europeias nesta temporada. E a subida desse degrau começa hoje. Acontece a duas mãos. O Benfica joga em casa frente ao Aarhus, o campeão da Dinamarca. Foi campeão ano passado, 40 anos depois. Já o Sporting Braga vai jogar com o Áustria de Viena. Os dois clubes portugueses jogam em casa às 8 da noite, Benfica no Estádio da Luz, o Sporting Braga no Municipal de Braga. Vamos abordar estes dois jogos nesta edição de E o Campeão é, hoje com Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques e João Castro. Bem-vindos. Vamos começar pelo jogo do Sport Lisboa e Benfica. Gabriel Alves, o Benfica vai defrontar aqui um clube que caiu da fase de qualificação para a Liga dos Campeões, este Aarhus. Voltou a ser campeão 40 anos depois, na temporada passada, na Dinamarca, mas não teve esse percurso brilhante. Aliás, foi eliminado com um resultado 4-0 na segunda mão dessa eliminatória, frente a um clube também sem grande registro histórico nas competições europeias e agora cai para esta Liga Europa. O que é que deve fazer o Benfica e o que é que pode esperar deste adversário? Boa tarde para já e podemos adiantar o que é consabido, não é? Tem ausências. Várias ausências, tem seis ausências, portanto. Olha, é um Benfica que aquilo que tem apresentado nesta campanha europeia, nesta pré-campanha europeia, eu diria uma pré-época em que obviamente tem tido bons treinos em competição. St. Gallen, depois o Arts, com boas goleadas em casa, com uma derrota e o empate fora. Mas, naturalmente, tudo isto são jogos onde, obviamente, os treinadores tiram as suas ilações, passa igualmente quando estamos a um treinador novo, que é o caso de Marco Silva no Benfica, que traz, portanto, a sua filosofia de futebol para o futebol encarnado. Obviamente que os jogadores de que dispõe e que, naturalmente, também, conjuntamente com a administração, tenta, portanto, adquirir para as lacunas que a equipa objetivamente mostra, portanto tem sido bons jogos para essa finalidade. Portanto, é um Benfica que me parece que vai ter que ser intenso, atitude, tal e qual como fez e tem feito. De resto, tem mostrado um trio atacante de luxo, movimentos, combinações, contraste de perfis, que é muito interessante na frente, desde o jogador de 1 para 1 ao associativismo, com gol no sangue, à cultura tática, o saber interligar no espaço, os automatismos, e um médio a fazer um quarteto nas linhas num vai-vem intenso e preciso. Portanto, é um Benfica que me parece que vai ter hoje o regresso de Orsens, depois de 6 jogos oficiais, mas um Benfica mas que há titularidade para Orsens, é o poderá voltar, é o que se consta, não é? E até fala-se um pouco mais, que podem aparecer outros, no sentido de dar mais rotinas e mais competitividade. Embora eu não acredito muito que Marco Silva, porque Marco Silva quer, obviamente, a qualificação garantida para a Liga Europa, claro que quer, e disso tem dado, portanto, voz determinada, que vai mexer muito. Porque Sim. Se tem, portanto, já ritmos devidamente automatismos conferidos, não vai agora pôr, digamos, outro óleo na equipa, não é? Ela está e é para ir para a frente. Portanto, acredito que seja, com uma pequena ou outra, digamos, ajuste, a mesma equipa, talvez Orsens, porque é um jogador de equilíbrios. Sim. E há aqui outro fator até, Augusto Inácio, o Benfica não vai jogar no fim de semana e, portanto, essas mexidas que vamos vendo também na equipa do Benfica entre jogos do campeonato e da fase de qualificação para a Liga Europa, talvez hoje não seja tão necessário, uma vez que o Benfica não vai ter o jogo desta terceira jornada a acontecer neste fim de semana. Boa tarde a todos. O Benfica tem urgência em estar na fase de grupos da Liga Europa e por isso não vai facilitar nada, como também, em termos de organização, acho que teve muito bem em adiar o jogo
para estar mais fresco até para o jogo da segunda mão. Ou seja, pode jogar com a melhor equipa da primeira mão e pode jogar com a melhor equipa na segunda mão, porque a equipa não está cansada nem está desgastada de jogar de 3 em 3 dias. Por isso, a expectativa hoje, embora o Benfica seja super favorito, mas isso não quer dizer que tenha que facilitar, porque quem facilita já sabe que é a morte do artista. Eu diria, mais do que nunca, é tentar perceber que Benfica vamos ter, que evolução teve. O Benfica tem tido alguns hiatos, onde tem tido uma constância de jogo sempre pela positiva. Diria que se o Benfica tiver ao seu nível naquilo que foi este jogo com o Arte, principalmente na Luz, e com a equipa, com a primeira equipa suíça, St. Gallen, que teve, eu acho que o Benfica tem tudo para fazer aqui um excelente resultado. Mas claro, isto no futebol tudo pode acontecer, se não vejamos as surpresas que tem havido. O Benfica perde na Suíça e, por exemplo, inicia o campeonato com uma equipa que subiu de divisão e empatou com o Carmo de Viseu. Isto é só para dar exemplos que não se deve facilitar. Mas o Benfica realmente é muito, mas mesmo muito superior a esta equipa. João Castro, a tua expectativa para este jogo do Benfica? Olha, tu conheces bem o futebol dinamarquês. Sim, o que é que de facto o Benfica pode esperar deste Aros? Olha, este Aros, o ano passado fez uma grande temporada, né? Culminou com o título, passado 40 anos. Este ano vai com 3 jogos na Liga e não ganhou nenhum. Pois. O jogador mais conhecido é o Arnstad, o jogador que vale cerca de 6 milhões, o médio. Lá na frente tem um jovem agora do Uganda, o Bogeri, tem o Serra, que é alemão, mas é uma equipa que está claramente ao alcance do Benfica. É uma equipa que alinha muitas vezes a base ao seu 3-4-3, portanto 3-4-3, às vezes 3-4-2-1, mas é uma equipa realmente que está a passar algumas dificuldades. Vamos ver, eu acho que tem que ser uma equipa que vai ter que ser muito bem organizada cá atrás para levar a eliminatória. Caso contrário, pode acontecer o que aconteceu com o Arts e o Benfica resolver esta eliminatória logo no primeiro jogo. Portanto, os dinamarqueses ou vêm muito bem organizados e com mentalidade para sofrer, ou podem sair daqui já derrotados. Portanto, o Benfica é claramente favorito, não joga no fim de semana como disseram, pode pôr a carne toda no assador, sobretudo jogar em casa, com o público a pressionar. Portanto, espero uma vitória do Benfica e confortável, de modo a ir à Dinamarca com a eliminatória já quase resolvida. Pedro Henriques, já tens aí o 11? Bom dia. Orson joga a titular? Não, claro que não, obviamente eu não deixo. Não está em condições ainda. Está em condições para ir a jogo, obviamente, mas não vai colocar. Eu tenho 2 11, tenho o 11 que acho que era o mais lógico, que é agarrar no que está feito para trás e não arriscar, mas eu, se fosse eu, que não treino com os jogadores, tirava 2 jogadores do 11 titular e metia outros 2. Passo a explicar. Samuel Solares, defesa de Alibá nas alas, Tomás Aruja na inglês, aqui não mexe, Barrena cheia. Eu acho que normal é ir o Leandro Barreiro, eu hoje colocava o Richard Rios. E depois à frente, Pavlidis, já sabemos que sim, Sudakov e Rafa não mexe, o normal é ir Prestiani, mas eu hoje, como o Prestiani jogou os 90 minutos, punha o Sheldrup. Portanto, as minhas diferenças era que não punha o Prestiani e o Leandro Barreiro, que é o normal, a ir a jogo, e punha o Richard Rios e o Sheldrup no lugar, obviamente, Richard Rios no lugar de Leandro, chamamos assim, e o Sheldrup no lugar de Prestiani. Vamos ver o que é que acontece, que decisões toma Marcos Silva logo à noite. Quanto ao Sporting de Braga, que vai jogar com o Áustria de Viena, Pedro Henriques, até começo por ti. O que é que esperas de facto deste Sporting Braga? Tu tens falado ao longo dos últimos anos da importância de Portugal ter equipas que conseguem pontuar nestas competições europeias. O Sporting Braga está a tentar chegar à Conference League e seria importante para Portugal ter aqui uma equipa como o Braga nesta competição onde, teoricamente, é possível conquistar mais pontos. Sim, é por aí. Ou seja, obviamente que o Torriense vai baralhar aqui muitas contas da malta toda, não é? Do Braga, do Benfica, etc. Faz parte. Tudo aquilo faz parte, e ainda bem para o Torriense, portanto é bom que o futebol também tenha estas coisas, e daí o Braga se calhar possa-se não sentir tão feliz, confortável, ou estar na Conference League, porque o Braga claramente é uma das equipas que a gente diz claramente Liga Europa e nos seus melhores dias, como costuma dizer, de Champions League, já deu provas disso. A questão aqui que se coloca é que depois falta-nos a tal quinta equipa de forma consistente, às vezes aparece ali
ou Famalicão, ou Vitória Sport Clube, enfim, mas não há aquela consistência. Temos uma quinta equipa forte, sobretudo forte no sentido de com a sua permanência, e não haver aquela coisa que num ano é uma ou no outro ano é outra, que possa estar exatamente nesta Conference League, porque é aqui que muitas vezes, e os Países Baixos têm feito isso, a Bélgica tem feito isso, que por vezes aparecem estes países que concorrem ali naquelas lutas, quando andamos nos quintos e nos sextos lugares, que concorrem connosco e que vão, desculpem a expressão, sacar muitos pontos nestas competições. Basta ver, por disso, exemplo, deixa-me ajudar-te aqui, o Ajax dos Países Baixos também está neste play-off, por exemplo. Exatamente, pronto. E é por isso que eu acho que neste caso, já que o Braga foi parar ali, que o Braga passou com mais dificuldades esta última eliminatória, porque o adversário também era mais difícil, que tanto o Braga como o Benfica, em primeiro lugar, percebam que tem um jogo fora, claro que eles percebem mais isto do que eu, e que tem que ser, eu sei que os jogos ganham-se nas duas eliminatórias, mas é criar nesta primeira eliminatória condições muito favoráveis para que a segunda eliminatória não seja pesadelo ou difícil, e o Braga até fez isso quando ganhou por 1-0 na eliminatória anterior, e depois jogou exatamente com isso quando consegue lá um 0-0. Portanto, é importante que o Braga também ganhe, porque eu acho que é importante que haja a normalidade, e a normalidade é, já que o Benfica está nesta competição, ir à Liga Europa e assegurar, e penso que não está em questão, o Braga com um jogo, no meu ponto de vista, de grau de dificuldade maior, assegurar também a Conference League, para que depois a gente possa dizer, Braga e Benfica não descuidem essas competições e sejam candidatos a ir o mais longe possível e até ganhar a competição. Vamos ver o que é que acontece. João Castro, também o que é que achas deste Sporting Braga, que tem aqui o Áustria de Viena, que já é um clube histórico, não com a força de outrora. Sim, mas o Braga teve dificuldades contra o Dinamo de Minsk. É verdade. E portanto o que baralha aqui um bocadinho as contas. Eu acho que ao Braga falta os últimos 30 metros, ser uma equipa muito mais eficaz nos últimos 30 metros, gera bem a bola, tem um bom troco de bola. Acho que estão a sentir a falta de Zalazar também na equipa, e portanto têm que realmente reforçar essas dinâmicas ofensivas para serem eficazes. E não há no Ricardo último Horta terço. para hoje. Pois, ainda por cima, não é? E portanto acho que aqui a grande questão para o jogo de hoje é realmente o Braga ter conseguir chegar com uma vantagem para ir a Viena, porque se não for com vantagem as coisas podem complicar, como vimos contra o Minsk. Portanto acho que hoje o fundamental é o Braga, mais do que ter muita bola, é ser muito eficaz no último terço. Augusto Inácio, expectativa para este jogo? É um osso duro do roer para o Sporting Braga, até porque o Sporting Braga, pelo menos o ano passado, foi assim um indicador de que não começa bem as épocas. Ou depois, à medida que o tempo vai avançando, é que vai consolidando as suas rotinas e vai se tornando uma equipa mais forte. Mas até aí tem muitos hiatos também exibicionais. Teve muita dificuldade com o Dinamo de Minsk. O Dinamo de Minsk não é uma grande equipa, mas fechou-se de uma forma que o Braga não teve argumentos para desbloquear aquela linha defensiva dos belorussos, e hoje o Braga vai ter que arranjar um resultado que lhe permite pensar seriamente em passarem à fase de grupos, porque este Áustria de Viena, em sua casa, é muito mais perigoso do que fora, mas joga muito no contra-ataque, é uma equipa também muito física ali no meio campo. Diria que o Sporting Braga, só com o seu toque de bola, só ficar com ela, o tal tiki-taka, não chega para eliminar este Áustria de Viena. Gabriel Alves, ainda assim tem condições o Sporting Braga para ultrapassar este adversário? Tem, mas vai ter que ter muita atenção à parte física desta equipa austríaca. Uma equipa com velocidade, atitude, intensidade, movimentos bem coordenados, construção em contra-ataque. E também perguntar se fica a pergunta no ar, não é? Que Braga vamos ter, esperemos que sim, que bem, depois daquele aperto, portanto, da gastroenterite que afetou vários futebolistas, que naturalmente não mata, mas deixa moça. Vamos ainda falar de ténis. João Castro, Nuno Borges e Jaime Faria conseguiram um feito notável ao chegar aos oitavos, mas fica por aqui essa história em Cincinnati. Sim, mas é um feito histórico, não é? E arrecadaram não só dinheiro, mas como pontos valiosos no quadro ATP. Portanto, acho que o ténis tem realmente evoluído, o ténis português, e espero que assim continue. Eu acho que o Faria pode ainda evoluir bastante, e portanto tenho esperanças que teremos uma surpresa nos próximos anos no ténis nacional. Vamos às notas de campeão. Pedro Henriques, começo por ti.
A minha nota vai naturalmente para as equipas europeias, Benfica e Braga, que sejam felizes nesta primeira metade, hoje, jogando em casa, e aproveitem para tirar a partir disso mesmo, para já um 15 de expectativa, estou com confiança que daqui a uma semana estamos todos felizes com o seu apuramento, e obviamente uma nota de 8 negativa. Eu acho que alguém devia ser despedido, mas isto é só a minha opinião. Aquilo que aconteceu ao João Cancelo não pode acontecer. Quer dizer, é só surreal. Estamos a falar do Barcelona, uma equipa de topo, e portanto, é assim, se for em Portugal é despedido o motorista. Obviamente que a culpa é sempre do motorista quando alguma coisa não corre bem. O que eu quero dizer com este despedimento é que eu acho que estas situações que acontecem, por muitas justificações que deem, é falta de profissionalismo e de competência de alguém. E estas coisas, enfim, como gosto de estar sempre preparado para tudo e para todas as coisas, irrita-me sistematicamente esta falta de competência. O que aconteceu não pode acontecer, e realmente a maneira como ele reagiu, até o Yamal que estava lá ao pé ficou assim um bocado a olhar para ele, e o Dani Olmo ali ao lado nem parecia acreditar no que estava a acontecer. Quer dizer, é só estranho. Portanto, só para relembrar o que aconteceu, ele está equipado, pronto para subir naquele torneio que é o troféu Gamper, não é? O Juan Gamper, e depois de repente já não pode porque ainda não está lá, a pelada não está pronta. Então, a minha equipa, se está pronto para entrar e depois está ali e depois já não volta. Portanto, isto é uma falta de profissionalismo e de competência que torna-se ridículo um clube como o Barcelona. Gabriel Alves. Olha, em relação aos pontos que falava há pouco o Pedro Henriques e bem, em Portugal existe aos três grandes, com o Benfica, portanto, à frente, que tenham desempenhos na linha dos Reais Madrid, Barcelona, Manchester, Chelsea, etc. por aí fora. Existe. Só que o dinheiro disponível, as estruturas existentes, que também aqui falamos várias vezes, não tem nada a ver com aquilo que se passa lá fora. A luta interna, aquilo que é a competitividade das competições nacionais são baixas, fraquinhas, etc. e tal. E o mercado português é de 9 milhões, e outros demais que dentro daquilo que é a economia e as finanças, gostaríamos de ouvir economistas e financeiros, mas de forma pragmática, objetiva e não de pipocas na mão falarem. Mas há aqui uma entrevista, e por isso eu vou dar a Mauro Xavier, que é, portanto, um adepto conhecido do Benfica, deu uma entrevista ao Expresso, e eu vou-lhe dar 18 por aquilo que ele disse. Temos de fazer diferente para conseguir chegar lá. Só a camisola do Real Madrid rende mais do que o Benfica inteiro. Conclusões de um relatório sobre o Benfica, que houve por uma empresa internacional. Um ativo de 500 milhões usado 60 dias por ano. O Estádio da Luz tem de passar à arena multiusos com relvado rebaixado e protegido. 40 a 50 milhões por ano, o equivalente a uma Champions. Valor estimado de abrir o estádio a concertos e grandes eventos durante todo o ano. Mais adeptos, lugares em pé. Aquela que era, portanto, a bancada, o peão, chamado peão, e bilhetes económicos. Nova experiência de estádio do corporate aos topos, sem excluir quem sempre lá esteve. Depois, sair da Bolsa, recomprar o capital. Parceiros estratégicos até ao limite de 45%, 3 fatias de 15 alinhadas com as fontes de receita. Mais recursos, menos resultados operacionais, um problema de gestão. O modelo de gestão tem de ser revisto, os tempos obrigam a uma mudança de paradigma. Portanto, fazer diferente para chegar lá. Eu acho que é uma excelente entrevista. Isto são ideias de Mauro Xavier, haverá outros, e eu acho que esta discussão com pessoas que tenham ideias bem concretas, ao nível do SLB, do Sporting Clube Portugal, do Futebol Clube Porto, três grandes, do Braga, eu acho que, de facto, tem que se conversar, tem que se falar, porque senão é só exigir, dar pipocas, e depois as pipocas, obviamente, esgotam-se. Augusto Inácio. Olha, como sempre, cada vez que equipas portuguesas jogam nas competições europeias, dou sempre nota 20, neste caso Benfica e Braga, mas é de motivação, de crença, de acreditar e de ser positivo. E depois queria dar notas 17 a dois treinadores portugueses. Ao Leonardo Jardim, no Flamengo, que ganhou 2-1, ao Artur Jorge, ao Cruzeiro, e passou aos quartos de final, e também para o Vítor Campelos, que foi empatar ao Slovan de Bratislava 1-1, e agora tem o segundo jogo na Eslovénia, e que pode entrar na fase de grupos. Fantástico. João Castro. Olha, a minha nota vai para a nota 18 para o Rodrigo Mora, que ontem não tive a oportunidade de falar. E portanto é um jogador que eu aprecio bastante, é um talento nacional e geracional de Portugal, e desejo tudo bom para a Roma. A forma como foi recebido também é ótima. E depois a minha nota negativa é exatamente sobre o Rodrigo Mora, do que eu ouvi ontem na televisão,
em que todos, ou bastantes, disseram que era um excelente negócio. E relembro quando foi o Kenda, por 51 milhões para o Chelsea. Muitos disseram que era pouco e o Kenda ainda ficou mais um ano no Sporting. Portanto, muda-se as cores, muda-se as opiniões. Está feita esta edição de E o Campeão é. Logo à noite há relato do Benfica, Aros. Este programa tem o apoio de BetClick.